Aqui vem uma grande reflexão e uma grande verdade. Tem educação patrimonial, teu filho vai ser rebaixado de classe social se você não souber o que eu tenho para te mostrar aqui hoje. Paulo, Sandra e Daniel, família brasileira, tradicional, comum, tinha um patrimônio. Essa família tinha um único patrimônio, um apartamento em um condomínio aqui no centro de Palmas. Família bem-sucedida, tranquila, tinha esse patrimônio, e Paulo e Sandra tinha Daniel. Só que acontece, quando Paulo e Sandra vêm a faltar, não está mais aqui conosco, faz a partida, né, que ocorre o óbito, Daniel se vê obrigado a fazer o inventário. E aí que começa os problemas, aí é que começa a confusão. Vou te mostrar aqui os dados do inventário e vou te mostrar o quanto é caro e penoso o inventário. No caso de Daniel, Paulo e Sandra deixou um imóvel que foi adquirido há 20 anos. Esse imóvel foi adquirido por R$150 mil. E hoje, com a partida de Paulo e Sandra, foi verificado o valor pela valorização imobiliária que aconteceu durante o decorrer dos anos. Esse imóvel hoje vale R$1.250.000. E aí nós temos isso aí, o seguinte: números do inventário, as despesas do inventário, imposto com ITCMD, 6%. Aqui, pessoal, o imposto, 75 mil, os honorários do profissional, que é do advogado, porque seu advogado você não faz de inventário, não tem como, 62.500, aqui eu estou colocando, aqui foi colocado 5%, porque é o que é obrigatório a ser cobrado pela tabela da OAB, e o cartório de notas, 6.930. Depois, Daniel teve que pagar taxas, certidões, cópias, essa burocracia toda aí que consome aí um dinheirinho, foi mais R$1.500. No cartão de registro de imóveis, para registrar o inventário no final, para fechar o inventário, isso assim, fechar o inventário depois que você recolhe o TCMD. Sem recolher o TCMD, você não fecha. Mas, para fechar, cartão de registro de imóveis, 6.170. Total desse gasto aqui direto com o inventário, 152.100. Já foi uma grana, né? Já tem aqui uma dilapidação patrimonial de 12,17%. É muito dinheiro. Já é muito dinheiro para esse patrimônio aqui. Quer dizer, todo imposto, todo gasto que você não vê retorno, para mim é muito dinheiro. Aqui já está em 12,17%. Mas, infelizmente, não fica por aí. Tem essa pergunta aqui que a gente tem sempre que fazer. Seu filho tem essa disponibilidade financeira? Daniel tinha essa disponibilidade financeira para poder curtir esse inventário? 99% das situações das famílias brasileiras, a resposta é não. Assim como aconteceu com o Daniel. Ele não tinha essa disponibilidade financeira. Por ele não ter a disponibilidade financeira, ele teve que... Qual é a solução? Qual é a saída? Não tem saída. Daniel teve que vender o imóvel para poder custear as despesas do inventário. E aí, quando você parte para vender um imóvel, você, obrigatoriamente, quando você faz a alienação de um bem imóvel ou móvel, você tem que considerar nessa balança aí, no caso do Daniel, que esse imóvel está dentro de um processo de inventário. Um investidor que vai fazer a aquisição desse patrimônio, desse imóvel, desse apartamento, ele não vai pagar o preço de mercado, ele não vai pagar preço cheio. Ele sabe que inventário é demorado, é enrolado, é difícil, é cheio de burocracia. Ele vai pedir um deságio. E no caso aqui, o Daniel, para vender o apartamento e custear as despesas do inventário, teve que fazer um deságio aqui de 20%. Vendeu o apartamento por R$1.000. Já perdeu aí mais 250 mil aqui. E veja que esse deságio de 20% ficou bom, porque se você olhar a média de deságio para quem faz aquisição de patrimônio que está entranhado em um inventário aí, a média é 30%. Aqui, Daniel ainda deu sorte. Então, vamos somando, mais 250 mil aí de perda de patrimônio. E veja, não para por aqui. Infelizmente, a alienação do imóvel, ele acarreta um fatiador de um outro imposto, que é o imposto de renda sobre o ganho de capital. É o famoso imposto de renda sobre o GCAP. E aí, como se calcula o imposto de renda sobre o ganho de capital? É o valor que foi alienado bem menos o valor de aquisição. No caso, Daniel vendeu por R$1 milhão e ele tinha sido adquirido por 150 mil pelos pais de Daniel. Então, você tem uma base de cálculo aqui de 850 mil. Nesse ganho de capital aqui, a tabela progressiva, que ela oscila de 15%, e vai subindo até 15%, e vai subindo a 17,5%, 22,5%, até chegar a 27,5%, nós temos aqui uma incidência de 15%, gerando um imposto de renda sobre ganho de capital de R$ 127.500. E não escapa, você tem que fazer o recolhimento do imposto, porque senão é problema, é encrenca com a Receita Federal.
fato gerador aconteceu, tem que recolher o imposto. Novo total de gastos. Nós temos aqui os 152.100 inicial, mais 127, que foi gerado lá, que foi gerado aqui em função do imposto de ganho de capital. Então, o Daniel já desembolsou, teve que desembolsar financeiramente R$ 279.600. Um valor alto, considerado, né? Por isso que ele teve que fazer a venda do imóvel. Mas vamos fechar a conta aqui do inventário. O valor do patrimônio era 1.250. Com o desembolso financeiro de 279.600, mais o deságio da venda que Daniel teve, de 250 mil. Ou seja, quando o Daniel vendeu esse imóvel, o que chegou no bolso do Daniel? R$ 720.400. Perda patrimonial de R$ 529.600. Veja, mais de R$500 mil perdido aí para transferir a propriedade do apartamento, né, do CPF dos pais do Daniel para o CPF de Daniel. 42,37% foi a dilapidação patrimonial, nesse caso aqui, que o Daniel teve perda. E olha, é triste. Então, qual é a regra? Qual é a conclusão que nós chegamos? Quem tem filhos e bens, quando falecer, os filhos precisam fazer inventário. Mas a boa notícia é que tem como evitar que seus filhos sejam enquadrados nessa regra. Tem como você preparar, organizar o patrimônio para que o seu filho não seja pego nessa armadilha, nessa arapuca aí, que está armada e preparada. Existe um caminho, e eu quero mostrar para você aqui, ele é um caminho lícito, totalmente legal, para que você possa tomar suas medidas, tomar uma decisão e evitar toda essa perda, evitar todo o sofrimento, todo o trauma, todo o desgaste que é provocado pelo processo de inventário. E ainda você vai ter, como soma positiva, evitando isso que é negativo, você vai ter um ganho financeiro e vai ter uma paz de espírito, você vai levar tranquilidade para você e para a sua família. Olha, esse ganho financeiro, eu vou aprofundar com você, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão do ganho financeiro. Mas além de você evitar o processo de inventário, você ainda consegue agregar ganhos financeiros aí no planejamento patrimonial da sua família. E veja, eu sei como fazer, mas tem um detalhe. Tem que ser antes de ocorrer o fato gerador dos momentos de horror, que é o inventário. Não tem que se fazer se acontecer a partida do dono do patrimônio e ele tiver dele e tiver bens em seu nome e seu CPF. Então, sei como fazer e tenho como te ajudar, mas tem que ser antes desse momento. E eu tenho certeza, quem ama o seu filho, quem quer o melhor para sua família, quem trabalha duro todo dia para poder deixar um futuro melhor, para deixar um futuro mais tranquilo, mais suave, você vai querer implantar essa solução. Você vai querer trazer para você, trazer para sua família essa solução. Antes, o planejamento patrimonial da família, ele era restrito aos bilionários, restrito a grandes companhias e poderosos. Hoje está acessível. Hoje você pode ter esse mesmo benefício. Hoje você pode proteger o seu filho e impedir seu sofrimento e constrangimento social. Veja, por que eu falo em constrangimento social? Olha, o Daniel se viu obrigado a vender o imóvel, ele foi rebaixado de classe social. Um absurdo isso aí. Eu jamais vou deixar isso acontecer com meu filho. Não, mas de jeito nenhum. Não vou deixar ele à mercê de um sistema que está aí montado para poder se aproveitar num momento de horror, numa hora difícil aí da família. Então, Daniel foi rebaixado de classe social. Por que ele foi rebaixado de classe social? Ele vendeu o patrimônio, ele teve que comprar uma outra residência. E ele não vai conseguir comprar um outro apartamento, uma outra residência, no mesmo condomínio que ele estava morando. Ele teve que escolher uma casa menor, num bairro mais afastado do centro de Palmas, para poder conseguir se organizar e continuar tocando a vida. Então, é isso que o inventário provoca. Provoca o empobrecimento do seu filho e o rebaixamento de classe social. E eu vou te ensinar como evitar esses efeitos aí negativos, esses efeitos aí nefastos que o inventário provoca na sua família. Vou compartilhar aqui com você aqui como que você pode fazer para poder evitar tudo isso. Veja aqui. Então, como evitar o inventário? Como fazer? Né? Como se faz isso? A resposta é: temos que realizar uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura na sua vida. Você precisa mudar a cultura, a sua cultura. Qual mudança de cultura? Quem não tem vida eterna não tem que ter bens no CPF. Você não tem que ficar acumulando patrimônio no seu CPF. Não precisa. Tem uma solução, tem outra forma de você fazer. Certo?
Então, como mudar de paradigma? Você deve estar se perguntando, como mudar o paradigma? E eu te respondo, institucionalizar o patrimônio através de uma empresa que não faz nada. Mas como assim através de uma empresa que não faz nada? Olha, veja comigo aqui, acompanhe o raciocínio. Você tem o dono do patrimônio, que é a pessoa física, né? E você tem o patrimônio. Nós vamos pegar esse patrimônio e levar para dentro de uma empresa que não faz nada. E essa empresa, nós denominamos de célula cofre. A empresa é um CNPJ? Sim, é um CNPJ. Mas não é um CNPJ qualquer. Não é simplesmente constituir uma empresa e levar esse patrimônio lá para dentro. Tem detalhes e tem situações que tem que ser cuidado. Mas o ponto central é, nós pegamos o patrimônio que está na pessoa física e levamos para dentro da instituição. Nós criamos uma instituição, que é a instituição da família, que é essa célula cofre. Nós denominamos aqui de célula cofre para não ficar falando muito aqui de juridiquês. Uma vez que eu pego o patrimônio e levo para dentro da célula cofre, o que acontece? O patrimônio ele passa a pertencer à pessoa jurídica, passa a pertencer à célula cofre. E o grande lance é que essa pessoa jurídica, ela não falece, ela não morre. Essa pessoa jurídica, ela é eterna. Então, se não tem falecimento, não tem gasto com inventário, não tem que se fazer processo de inventário. Porque agora, uma vez que nós levamos o patrimônio para dentro da célula cofre, né, que é esse CNPJ, um CNPJ aí, dotado de cláusulas e condições aí especiais, aí sim você está protegendo o seu filho, está protegendo a você também. Quando nós transferimos o patrimônio para dentro da instituição, da sua instituição, você passa a ser detentor da chave do cofre. Você continua mandando e desmandando no seu patrimônio. Você tem todo o domínio e todo o controle. O que acontece é que nós pegamos essa chave do cofre e gravamos o nome do seu filho, ou dos seus filhos, né? Conforme o caso. Nós registramos o nome do seu filho na chave do cofre. E quando nós fazemos esse ato, nós construímos aqui uma barreira, onde essa barreira vai isolar os filhos da célula cofre, da chave. Isola da célula cofre, isola da chave. Porque o domínio de tudo ainda está na sua mão, você está com a chave do cofre. E isso é perfeitamente possível nós fazermos. E aí vem o grande movimento, né? Vem a grande consequência. Uma vez que você institucionaliza, né, o seu patrimônio, no momento futuro que você não estiver mais aqui, a gente fala que é quando startar um gatilho jurídico, né, que é a sua partida, que é o óbito, quando startar o gatilho jurídico, aí sim essa barreira se desfaz e os seus filhos que já estão com o nome gravado na chave do cofre vai assumir esse célula cofre e vai passar a ter domínio e ter gestão e ter todo o controle do patrimônio, porque eles vão controlar a célula cofre e, consecutivamente, o cofre é dono do patrimônio. Então, eles vão estar sobre o domínio, sobre o poder de tudo. E isso sem depender da interferência de Estado, de cartório, de ninguém. De forma automática. Aconteceu o gatilho jurídico, os seus filhos ou seu filho assume tudo, sem depender de fazer processo de inventário. Além de tudo isso, o sistema traz também uma economia financeira gigantesca. Vou trazer para você agora, compartilhar meus slides, para você ver o exemplo. Vamos fazer um comparativo com o caso aqui do inventário do Daniel. Se os pais de Daniel tivessem conhecimento, tivessem tido acesso à informação no tempo e tivessem institucionalizado o patrimônio, quanto que seria a sua economia? Quanto que seria a redução desse gasto todo que ele teve aí com relação ao inventário? Qual foi a redução, a economia tributária aí que o sistema proporciona, considerando aqui o caso do Daniel? Vamos relembrar os gastos que o Daniel teve com o inventário. Veja, imposto, 75 mil, honorários do profissional, 62.500, cartão de nota, 6.930, certidões e taxas, mais 1.500, cartão de registro de imóvel, 6.170, imposto de renda sobre ganho de capital, que ele teve que pagar, porque ele teve que vender o imóvel, 127.500, e mais o deságio que ele teve, mais essa perda do deságio de 250 mil. Então, tudo isso aí deu 629.600, né? Uma perda patrimonial aí de mais de 42%. Pessoal, meu coração quase para quando eu ver um número desse aí, né? Mas foi o que aconteceu com o Daniel. E veja, se você institucionaliza o seu patrimônio, agora vamos falar dos gastos, do investimento. Eu não chamo nem de gasto, para mim é investimento, que vai trazer um benefício
econômico tributário gigantesco aqui. O imposto, quando você vai institucionalizar o patrimônio, você tem que recolher o imposto? Tem. Mas nós conseguimos trabalhar a transferência desse patrimônio de forma a reduzir a base de cálculo e a incidência da alíquota do imposto. De forma que, nesse caso do Daniel, ficaria R$1.000 o imposto na institucionalização do patrimônio. As horas de trabalho do profissional, que vai estar assessorando, conduzindo e fazendo tudo isso acontecer, por ser a institucionalização algo que não depende de judiciário, não depende de cartório, são atos que vai depender unicamente da família do profissional, você faz acontecer de forma mais fácil, vai ter menos consumo de horas a ser trabalhado, nem se compara com o desgaste do inventário. Então, horas do profissional em 24 mil. Cartório de notas, zero. Não precisa, não vai ter gasto no cartório de notas. Nós conseguimos zerar essa despesa aí, na institucionalização do seu patrimônio. Certidões e taxas também não. O cartório de registro de imóveis, esse aí é o único que, infelizmente, a gente não consegue mitigar aí essa despesa. Essa despesa ela se mantém, tanto para o inventário quanto para a institucionalização do patrimônio, você vai precisar desembolsar com o cartório de imóveis. O grande fechamento está aqui. Daniel não precisa vender o imóvel para poder fazer. Paulo e Sandra não precisaria vender imóvel nenhum para poder institucionalizar o patrimônio em vida. Resultado, o total do investimento aqui, R$31.170. Ora, muito mais suave, muito mais tranquilo para você lidar e para você tratar. Veja, temos aqui uma economia financeira de R$248.430. Olha o quanto de dinheiro foi jogado no ralo, foi jogado fora pela janela, que a sua família, que a família de Daniel poderia estar usufruindo para poder tocar a vida e fazer outras coisas. Investir em algo produtivo. Né? 88,85% do custo do inventário. Aqui foi economizado. E veja, aqui é a diferença entre 279.600 menos 31.170, que é o desembolso financeiro que de fato o Daniel teve. Né? Mas nós temos aqui um outro ganho, uma outra visão econômica. Qual que é o outro ganho? A economia patrimonial. Daniel teve 100% aqui de redução de perda patrimonial. Com a institucionalização do patrimônio, o Daniel continuaria permanecendo dono do imóvel pelo valor de 1.250.000. Ele não teria que ter mudado, ter ido para outra região, não teria que ter alterado nada na rotina da vida dele. Então, o sistema proporciona 100% de economia aqui, comparado com a questão da economia patrimonial. Veja, a diferença é tremenda, né? É absurda. Qual é a conclusão que nós chegamos? O sistema, pessoal, cabe no seu bolso. É perfeitamente possível você levar o benefício aí para sua família, evitar esse peso aí nos ombros do seu filho. Por quê? Porque a execução do sistema você pode fazer ela de forma programada. Você não precisa estar desembolsando tudo de uma vez, diferente lá dos gastos do inventário. Uma vez que apurou o imposto, é 30 dias para pagar, você não começa a incidir juro, multa, atualização monetária, e aí é só o gasto aumentando e a dilapidação também. Então, como que você faz essa execução programada? O imposto não tem jeito. Quando a Secretaria de Fazenda do nosso setor de TCMD apurou o imposto, te notificou, é 30 dias para recolher e não tem conversa. Se você não recolhe, aí a bronca só aumenta. Mas aqui está tranquilo. R$1.000, acredito que nessa situação aqui, a família Paulo Sandra conseguiria recolher esse imposto aí de forma muito tranquila. Né? Honorários do profissional, tudo é negociado, tudo é feito dentro das possibilidades que a família pode arcar, que ela pode honrar mês a mês. É tudo feito dentro daquilo que caiba no seu bolso. Então, você pode propor uma entrada, combina-se uma entrada e parcela-se o restante. Suave, tranquilo. Não é isso que vai impedir a família de ter a proteção, de ter o benefício aí, de nunca mais ouvir falar inventário aí no seio familiar. Aqui nós temos a questão do cartório de imóveis. O cartório de imóveis também nós não temos opção de parcelar, mas dentro da nossa expertise, da nossa estratégia, do que nós vamos conduzindo a execução da institucionalização do seu patrimônio, nós conseguimos fazer uma programação para você de você estar reservando mensalmente um valor fixo, no caso aqui ficaria 8 parcelas de R$ 771,25, para quando chegar ao final, que o ato final é lá no cartório de registro de imóveis, aí quando chegar no final da implantação do seu sistema, da institucionalização do seu patrimônio, você vai ter o valor para pagar o cartório à vista, tranquilo, de forma que você consegue fazer sem entrar em sacrifício, sem entrar em desespero. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é isso mesmo? Né? É uma mágica? Tem uma mágica aí? É um esquema? É uma tese? O que é isso? Eu vou falar para você, pessoal. Não tem mágica, não tem esquema e não tem tese. É tudo feito preto no branco. Tudo dentro das 4 linhas. Tudo dentro da legalidade. E tudo informado para a Receita Municipal, Estadual e Federal. Tudo refletido na sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Nada feito escondidinho. Tudo feito, escancarado. Para que você tenha tranquilidade e segurança. Porque não adianta eu resolver um problema e criar outro. Tá certo? Então, tudo feito. Não tem mágica, não tem esquema, não tem tese. É tudo feito dentro da legalidade. Tudo dentro do que tem que ser. E aí você pode estar perguntando, que sistema é esse? Né?
Eu venho falando de institucionalização, um sistema. Que sistema é esse? Eu vou revelar para você. É o sistema de holding familiar. Nesse sistema de holding familiar, nós conseguimos organizar e proteger o patrimônio para você e para sua família.